A medalha Levi Carneiro, conferida somente aos consórcios que alcançam, no mínimo, 30 anos de atividade ininterrupta em benefício dos advogados brasileiros. Associe-se. E, por fim, doutor Nelson, e aí eu convido seu filho para que, né, acompanhe a respectiva homenagem. Senhor presidente Sidney Sanches, eu agradeço a homenagem, atribuo a Vossa Excelência uma bondade extraordinária, estendo os cumprimentos que lhe faço aos demais integrantes da mesa, a todos os presentes, advogados, juízes, temos um aqui, depois falaremos sobre isso, como já se falou aqui também, a todos os presentes e a minha família, a minha esposa, eu evidentemente tenho que me emocionar, que eu sou casado há 61 anos. E a conheci há 66 anos. E desse casamento vieram 3 filhos: Adriana, Daniela e Nelson Gustavo. Nelson é conhecido na área dele, de direito, da magistratura. E na casa é conhecido como Gustavo. Talvez porque ele não quisesse ser o Nelsinho 2, porque meu pai era Nelson, então eu sei sempre Nelson 2, e já me foi dito aqui que eu sou conhecido também como Nelsinho. Então, eu queria agradecer, em primeiro lugar, a presença de todos vocês. É uma honra muito grande receber essa homenagem, receber essa medalha, que já foi aqui extensamente definida e extensamente qualificada, o que torna mais fácil a minha tarefa. Como também torna mais fácil a minha tarefa as palavras da Leda, e definiu o que é a Casa de Montijo. Eu não teria mais nada a falar, além do que ela já falou. Apenas quero acrescentar um detalhe relativo a nós dois. É que, pela segunda vez neste mês, 4 procuradores do Estado receberam essa homenagem. E isso, para nós, da Procuradoria, que é um algo de excelência, como os senhores sabem, é uma grande alegria e uma grande homenagem. Então, é uma homenagem institucional que nós agradecemos ao Instituto a lembrança e a maneira gentil como trata os servidores públicos, inclusive os procuradores do Estado. Eu gostaria também de falar sobre pessoas que aqui estão. E, mais interessantemente, para uma pessoa que há muito tempo eu não vejo, mas com quem eu convivi, que é Miro Teixeira, quando nós fizemos parte do governo Chagas Freitas. Meu amigo, há muito tempo eu não o vejo, minhas felicitações. Senhor presidente, nós vivemos neste país momentos muito difíceis. Já vivemos momentos piores. Mas esse momento é muito difícil, que é um momento de transição, que todo mundo achou que tinha se extinguido em 1988, aquela transição. Mas não. Hoje, nós também estamos diante de uma transição. E que o Supremo Tribunal Federal, ainda em um julgamento não encerrado, mas já com maioria, deu uma decisão histórica ao dizer que as forças, chamamos assim genericamente, são subordinadas ao poder civil. E isso é de uma importância fundamental, porque é preciso colocar cada coisa em seu lugar.
É um verbo que diz, manda quem pode, obedece a quem tem juízo. Ironicamente, alguém disse isso de forma e num momento absolutamente errado. Mas é preciso que se repita. A sociedade civil manda. As demais entidades obedecem e cumprem aquilo que a sociedade civil determina. Eu lembrei de trazer uma frase que me parece muito adequada a esse momento, que são as palavras de Winston Churchill, pronunciadas em pleno Congresso inglês, em que ele disse o seguinte: ninguém pretende que a democracia seja perfeita ou sem defeito. Tem-se dito que a democracia é a pior forma de governo, salvo todas as demais formas que têm sido experimentadas de tempos em tempos. Infelizmente, alguns déspotas, alguns apátridas, alguns que não têm ciência, não têm conhecimento, não têm sentimento, usam indevidamente só um trecho dessa frase, que é aquele que diz que a democracia é a pior forma de governo. E, com base nessa falácia, pretendem, ainda hoje, estabelecer sistemas que são aqueles outros que Churchill cita como não sendo melhores do que a democracia. Por essas razões, eu venho falar isto, porque esta casa, como definiu Leda, é uma casa de natureza política. Como todos são políticos, as instituições que rezam e pela doutrina do direito e da justiça. Então, eu queria fazer esse comentário aqui, porque esse é um momento muito importante para o nosso país. O Miro Teixeira era deputado em 1988, participou da Constituinte, sabe, portanto, a luta que foi, os arranjos que tiveram que ser feitos para impedir que existisse um quarto poder, que hoje pretende ser o poder moderador, que já não mais existe, porque imperador não temos mais. Então, é por essa razão que eu trato esse tema de caráter político nesta casa, neste momento. Mas eu não posso dizer, a não ser aquilo que eu comecei a enunciar em relação ao nosso casamento, que são os nossos filhos e os nossos netos. São 3 filhos e 7 netos. Todos eles trouxeram para nós a doçura da vida, que a gente só tem quando sente e quando convive com eles, netos e filhos, esposas e companheiras deles, e só nos fazem ajudar. O nosso senador Sérgio Tostes, não esqueci de você, nós fomos ligados durante muito tempo, e somos, pela amizade e pelo relacionamento que nossos pais tinham. Éramos de uma época, e somos ainda, mas naquela época de forma diferente, daquele amálgama que existia entre o advogado e o juiz, né? Onde nós éramos bem recebidos. Não que sejamos mal recebidos hoje, mas o problema é a dificuldade. E não se diga que é pela quantidade de pessoas, porque os interesses em jogo e juízo das partes devem ser debatidos não só no processo, embora o juiz só deva se pronunciar no processo. Mas nada impede que o advogado se comunique com o magistrado. Não que o magistrado defenda a parte, mas que o magistrado ouça, às vezes, algum detalhe, alguma questão menor que parece para outros, mas que é importante para o processo. E um de nós aqui pode dizer que jamais, no diálogo com um juiz ou um desembargador, não trouxe algum subsídio que foi usado numa decisão, e se não fosse aquele subsídio, a decisão talvez não fosse naquele sentido. Então, eu lembro a você, Sérgio, a nossa amizade e a amizade do nosso pai, né? É muito grande, foi muito grande e num período muito bom no antigo Tribunal de Justiça. Eu quero fazer também uma homenagem a uma pessoa que foi referida aqui, foi Laudo de Almeida Camargo. Foi um elemento que trouxe para a fusão
uma situação de extraordinário bom senso, de extraordinário senso do que ocorria. E posso testemunhar isso porque, na época, eu era secretário-geral da Procuradoria-Geral do Estado. Ele trouxe para a Procuradoria, de novo, para a posição que ela tinha. Porque, na verdade, Vila sabe disso, a Procuradoria tinha sido rebaixada um mero setor da Secretaria de Justiça. E foi logo de Almeida Camargo, junto com Álvaro Leite Guimarães, advogado do governador da época, que conseguiram, depois de 4 longos anos de luta, fazer com que a Procuradoria retornasse à importância e à posição verdadeira que ela sempre tinha. Tinha e teve. Eu deixei, por fim, embora o que eu escrevi não seja nada disso que eu estou dizendo, eu não tenho o seu telefone, mas também o meu escrito não valeu muito, a não ser uma citação. São 2 pessoas que eu não posso deixar de falar. Meu pai, que era um homem, você sabe disso, duro. Me permito uma brincadeira dizendo que meu pai tinha no tribunal a pedido de concha, porque ninguém sabia o que o que ele ia fazer, o que ele ia decidir, nem eu. Muitas vezes, ele me deu um processo para ler, quando eu era estudante, e eu dizia a ele o que eu tinha achado, e perguntava como ele ia decidir. A resposta dele era o seguinte: compre o Diário Oficial e veja o resultado. Então, fechamento maior do que isso não pode existir. Mas era um homem afável, né? Era um homem alegre, era um homem assim, sensível a tudo e a tudo. Inclusive, os funcionários do tribunal, a quem anualmente ele distribuía presentes de Natal, que ele ia lá na Mesbla apanhar, porque era muito amigo do advogado da Mesbla, que eu não me lembro o nome, e todo ano ele ia lá e pegava presentes e distribuía aos funcionários do tribunal. E, finalmente, minha mãe, que é a base de toda a nossa família, era uma mulher doce. Com ela eu aprendi a doçura da vida. Mas também aprendi que é imperioso que se tenha firmeza e altivez nos momentos em que isto é necessário. Não há dicotomia nessa situação. Há um ensinamento maravilhoso que é o de saber quando as pessoas podem e quando as pessoas não podem, quando as pessoas devem e quando as pessoas não devem. Essa lição eu levo a ela e sempre segui na vida. Como também sempre segui a lição do meu pai. Hoje eu tenho um filho que é juiz. Cobro dele a proximidade de juiz e advogado. Cobro e cobro muito. Mas sei que ele tem essa consciência, porque acompanhei muito de perto o início da sua carreira e sei que ele sempre deu ao advogado a preferência em qualquer momento que fosse procurado. Deve ter trazido isso do avô, não de mim, porque nas palavras de Ed Saboia Filho, meu grande amigo, pai e filho, eu fui o único que escapou da saga da magistratura. O que eu não sei se é bom ou se é ruim, mas é uma questão de tendência. Meu pai nunca teve tendência para ser advogado. Meu filho também não. Eu costumo dizer que o juiz tem um gene diferente das demais pessoas. O juiz tem o gene da imparcialidade. E nós, advogados, não podemos ser parciais. Nós só podemos ser parciais em favor dos nossos clientes, mas não daquele debate que há nos autos, enquanto que o juiz não. O juiz tem que ser absolutamente isento, absolutamente inerte em função da demanda, para só decidi-la de forma justa e correta. Até, de certa forma, relembrando o ministro Marco Aurélio Mello, que dizia que processo para ele não tinha capa. Isto é, a parte, o nome da parte, a posição da parte, a ele não interessava. Interessava 2 pedaços do processo: os fatos e o direito. Então, por essas razões, senhor presidente, meu caro Sérgio Torres, e os demais presentes,
Eu agradeço muito essa homenagem, recebo-a em nome meu e da minha família, a quem devo tudo. Eu tenho aqui a honra de ter também presente o meu genro, que se pretende ter aqui nessa casa. E eu estou de pleno acordo que isso aconteça. Porque ele, meu genro, ele não é só meu companheiro de escritório, o marido da minha filha. Ele é nosso amigo. E mais ainda, nosso conselheiro. Muitas vezes, por questões de conversas familiares, ele é o árbitro. Ele diz, mais um juiz, embora não o seja. Né? Talvez por isso ele não possa ir para cá, porque terá que ser juiz. Mas ele é sempre um conselheiro. E, finalmente, não posso também deixar de referir a minha nora, Natasha, que não está aqui, que trouxe uma alegria muito grande para a vida do meu filho e, mais ainda, para a vida da minha mulher. Porque todo dia, às 6 horas da manhã, por aí, as duas se comunicam pelas redes sociais e fica um tempo enorme na conversa, trocando ideias, e ela é uma pessoa muito extraordinária, uma grande advogada, e que faz muito bem a todos nós da família. Então, embora ela não esteja presente, eu digo isso e peço a meu filho que diga, reporte a ela a amizade que nós todos da família temos por ela. Os meus netos são 7, já disse. Estão aqui presentes 2, os demais não estão do Rio de Janeiro. E nós não podíamos ter netos melhores. São, eu disse e eu repito, eles adoçam a nossa vida. Né? Neto é neto. É mais do que filho. Desculpe que é, porque é filho 2 vezes. Então, eu agradeço muito essa homenagem. Estou feliz por recebê-la junto com uma colega da Procuradoria e deixo a todos o nosso agradecimento e a nossa certeza de que o futuro desta casa permanecerá sempre como ela é. A importância dela, o destino dela, a finalidade dela, que é a defesa, acima de tudo, da democracia. Muito obrigado. Associe-se